E os aviões eram parecidos? Não, nada a ver. Muito diferente? Nada a ver. Inclusive, quando os irmãos Wright patentearam, eles conseguiram a patente, o que eles mostravam na patente era o que a gente chama hoje de planador. Não era nenhum avião. A diferença do avião para o planador é que o avião tem motor. O planador não. Basicamente os dois têm um design muito semelhante, né? Era meio que uma asa delta deles. Então assim, o que eles patentearam era um negócio que não tinha motor, não dá a entender que é um avião. Sem contar que eles precisavam de uma pista, de trilhos e uma catapulta para empurrar o avião, porque ele não tinha rodas. Então ele precisava de um sistema que jogasse ele no ar. O Santos Dumont não, ele já tinha um trem de pouso, já naquela época, coisa de mineiro, né? Já tinha trem. Já tinha trem. Tá vendo que era? Tá vendo? Então, assim, ele já fazia como se faz hoje. Decolava sozinho também ou precisava ser impulsionado dele? Não, ele pelo seu próprio propulsão. Com o motor ele decolava. Exatamente. Então, esse que já era o disruptivo, né? Demais, né? O relógio de pulso é dele, não é? Existe bastante confusão nisso. Porque o relógio de pulso, na verdade, já existia na época. É um relógio de bolso que tinha. Os homens usavam relógio de bolso. As mulheres usavam relógio de pulso. O que ele fez foi popularizar o relógio de pulso para o mundo. Porque o relógio era uma coisa cara. Também não era elite que usava. E ele era um cara que ele não tinha problemas com essa coisa de se é de mulher ou se é de homem. Ele falava, isso aqui no pulso, né? É melhor para mim, para eu poder participar das competições. Eu não posso perder tempo puxando um relógio do bolso, escapando da minha mão. Eu tenho uma competição aqui, eu já estou olhando o meu tempo. Porque ele vencia muitas competições. Quando ele entrou na Europa, ele se considerava não um inventor, um sportsman. Ele começou na Europa em corrida de triciclos, pra você ter uma ideia. E galgos também. Ele tinha um cachorro que ele participava de corrida de cachorro. Então ele era um cara assim que a vida dele era pro esporte. Quando ele conheceu o balão pela primeira vez, e aí ele ficou fascinado com o balão, ele foi conhecer os caras que construíam balão, e ele foi o cara que falou assim, pô, dá pra melhorar isso aqui, porque você decola do balão e fica ao sabor do vento, isso não é legal. Eu não escolho onde eu vou descer, né, basicamente, né, eu não escolho a rota. Escolho o rumo, né. Você sabe onde o vento vai assoprar, teoricamente, mas você tá sujeito às intempéries do clima. E ele falou assim, pô, isso aqui tem que ser seguro. Então ele foi o primeiro cara que teve a ideia de pôr um motor a combustão ali no cesto do balão, com uma hélice e um leme, para poder dirigir o balão. E aí ele criou o dirigível. O dirigível é dele e a também. navegação aérea. Ele foi o precursor da navegação aérea. Do dirigível, não. Exatamente. Né? E foi onde ele começou praticamente tudo, que deu bastante prestígio a ele, foram os dirigíveis. Porque até então, as pessoas decolavam, caíam em cima de casas, acidentes, faleciam, causavam incêndios, enfim. Era um tormento você subir de balão no meio de uma cidade, né? Você podia cair em cima de um prédio. E ele falou assim, pô, o clima tá mudando, eu consigo subir tanto como uma seta macedônica, quanto descer e pousar a hora que eu quero com o meu dirigível. E aquilo era uma coisa tão disruptiva que na época ele era como se fosse um Elon Musk da época. Ele era o cara que tinha o dirigível lá junto da casa dele, junto da janela. Ele quase criou a plataforma aérea, praticamente o heliponto. Da janela ele podia entrar no dirigível e ele ia pelas ruas de Paris, que eram ruas já estreitas como são hoje, né? Enquanto as pessoas estavam lá na charrete, ele ia por cima, atravessando a multidão, pousava onde ele queria, em frente aos restaurantes, tomava um cafezinho e atraía um público imenso em volta para olhar aquela invenção daquele brasileiro louco.
E quando ele saía, ele era aplaudido, aclamado, né? Porque era um cara totalmente diferenciado, né? E aí ele embarcava, ele deixava, né, o guide rope, né, que é aquela corda do balão com o cara que cuida das charretes na frente do restaurante, ele deixava a corda do balão. Entendeu? O cara ficava segura assim, meu não... cavalo aqui. Exatamente. Então ele já fazia naquela época o que a gente não faz hoje, pra você ter uma ideia. Há mais de 100 anos atrás, ele já conseguia descer e pousar onde ele quisesse. E hoje é uma coisa ainda muito limitada para as pessoas, né? Precisa ter um heliponto. Ainda é um sonho. Precisa ser um lugar isolado. Né? Só um monte tenta pegar drone para ver se dá para voar. Ele já tinha o que hoje a gente tá embarcando, que é o carro aéreo. Que é uma invenção que está no início aqui. Nós estamos no primórdios do carro aéreo. Ele já tinha a carruagem aérea dele naquela época. Então ele já era um cara muito visionário. Pô, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Tem dirigível gigante também, não tem? Tem os Zeppelins, né? Cabe quantas pessoas, você sabe, num dirigível? Olha, eu não sei, mas o Zeppelin era uma espécie de... se transformou num concorrente de Dumont. É mesmo? Porque Dumont, ele era um cara que, enquanto ele fazia as coisas para que fossem de domínio público, de acesso, de democratização do ar, então ele fazia as coisas pensando em custo baixo. O Zeppelin, vendo a ideia de Dumont, fala, pô, o cara pôs um motor aqui, deu certo, não funcionou, é seguro. Ele já pensou em fazer o transporte aéreo. Ele já pensava né, em aquele negócio gigante. Depois deu aquele acidente bravo. Eu ia te perguntar ali também. Mas o Zeppelin foi um cara que se inspirou em Dumont, que conseguia fazer com poucos recursos. O Zeppelin falou, vamos fazer isso aqui, transformar no transporte aéreo do futuro. Agora tá tendo um Zeppelin em homenagem a Santos Dumont, em homenagem a 150 anos, tá lá em Brasília. Não sei se vocês viram nos jornais aí. Não. Fizeram aí uma espécie de um Zeppelin que tá lá circulando em Brasília. Cara, tinha que ser muito mais valorizado o nome dele mesmo, né? No mundo inteiro, né, cara? Sim. Ele foi o primeiro cara a trazer um automóvel pro Brasil. Foi o primeiro proprietário. Ele foi o segundo proprietário de um Peugeot na França. Você vê como o carro era uma coisa raríssima, né? Tipo, só tinha o dono da Peugeot e aí ele foi o primeiro cliente, basicamente. Então ele... Obrigado. Então você vê como ele era um cara que ele estava atento com qualquer tipo de inovação, né? Então, por isso que eu falo que ele é um equivalente a um Elon Musk. É um cara que tá de olho, lançou o primeiro motor com uma potência legal, uma relação peso-potência interessante, ou seja, leve o suficiente para eu inventar o avião. Então, ele foi o primeiro cara. E esse, para mim, é um dos maiores motivos que atesta que ele foi o primeiro cara a levantar voo, antes dos Wright. Porque o primeiro motor com uma relação peso-potência adequada, ele falou, opa, esse motor aqui que você está usando em lancha, isso aqui vai ser ótimo para colocar no avião. E aí, quando ele colocou esse motor, foi o que deu certo com o 14 bis. Não tinha motores na época dos irmãos Wright com essa relação de peso-potência. Então, isso para mim é mais uma prova a favor de Dumont.